Olá, nossos caros telespectadores, sejam todos bem-vindos a mais um dia de lives. Hoje temos um tema bastante interessante. Vamos falar um pouco a respeito do curso de licenciatura em Educação Quilombola. Temos a nossa convidada hoje, a professora Zelinda Barros, ela que é atualmente a coordenadora do curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola na Unilab, na Universidade de Integração da Lusofonia Internacional Unilab Campo dos Malês, aqui na Bahia. A professora Zelinda, ela é cientista social, docente adjunta da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, realizou pós-doutorado em Ciências Sociais pela Universidade UFRB, possui doutorado em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, mestrado em Ciências Sociais pela UFBA, especialização em Educação à Distância, SENAC, e bacharelado em Ciências Sociais pela UFBA. É membro do grupo de pesquisa NHEMBA, Processos Sociais, Memórias e Narrativa Brasil-África pela Unilab, conselheira suplente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, período 2018-2022, tem experiência na área da antropologia, com ênfase na educação, gênero, relações raciais, atuando principalmente nas seguintes sub-áreas: educação e novas tecnologias, antropologia das populações afro-brasileiras, antropologia feminista, antropologia da educação, antropologia de cybercultura, sociologia da educação. Trabalhou em projetos de formação de professores à distância, tendo como parceria a Universidade Federal da Bahia, UFBA, tem experiência em população de produção de material didático para AID, Educação à Distância, tutoria online design institucional na plataforma Monte, coordenou o curso à distância de formação de professores para ensino, história e cultura afro-brasileira de 2007 a 2013, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABNP, e da Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência, SBPC. Então, é uma professora com um currículo invejável, estará conosco hoje durante 41 horas para nos falar um pouco a respeito do curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Professora Zelinda, seja bem-vinda ao nosso programa e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, dou boa noite a todas as pessoas que estão assistindo essa transmissão. Agradecer a você, Manuel José, pela mediação, a José Felipe, que está aqui nos bastidores, e vamos lá. Certo. Nós gostaríamos de começar, né, perguntando à professora como e quando surgiu essa ideia de elaborar este projeto, licenciatura do curso de Educação Escolar Quilombola. Bem, até chegar ao projeto, a gente tem uma longa trajetória aí, né? Porque o projeto ele não pode ser visto nele em si. Ele é fruto de todo um processo que começa há muito tempo atrás, envolve muitas pessoas em luta pelos direitos da população quilombola, né? Então, esse é um projeto que se constitui a partir de uma bandeira histórica do movimento negro, que é a bandeira pela educação, né? Essa é uma reivindicação de séculos, desde que o movimento negro se organiza aqui no Brasil. E aí, se a gente for pensar eh, na organização coletiva negra aqui, vamos recuperar desde os quilombos, né? Os quilombos lá do século XVI, e culmina recentemente com o curso, mas aí a gente tem uma trajetória recente que está muito ligada à Constituição Federal de 1988, que trouxe o diferencial de reconhecer comunidades quilombolas como sujeitos de direitos, né? Então, essa luta que já vinha sendo travada pelo movimento negro e pelo movimento que se constitui nas comunidades negras rurais, se desdobra em ações como essa da promulgação dessa Constituição, que é considerada cidadã, né? Então, daí você tem vários processos que vão resultar numa ação como essa. O primeiro encontro nacional
das comunidades negras rurais quilombolas, que foi de 1995, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a terceira lei, né, de 1996, que já falava nos princípios da educação nacional da necessidade de considerar a diversidade étnico-racial da população, o encontro, a articulação da CONAC, né, em 1996, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas. Então, a CONAC tem tido um papel central na mobilização das comunidades, reivindicando esse direito à educação, além, claro, do direito ao território, né? Então, você tem o decreto de 2003, o 4887, que assegura essa definição do que é uma comunidade remanescente de quilombo, no caso, é definido como um grupo étnico, né, particular. A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial de 2003, a criação da SECADI em 2004, a Marcha Zumbi dos Palmares também, que pautou a questão da educação quilombola, o programa Brasil Quilombola, que foi o primeiro programa a fazer essa proposta de articulação dos setores da administração pública para fazer com que ações voltadas à população quilombola pudessem ser efetivadas. O Encontro Nacional Quilombola, o primeiro encontro em 2010, né? As audiências públicas que foram realizadas para a elaboração das diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola em 2011 e que culminou com a aprovação dessas diretrizes em 2012, e a jornada virtual que houve, promovida pela CONAC em 2020, também para discutir a questão da educação quilombola, num contexto de pandemia, quer dizer, nem mesmo a pandemia parou esse processo de luta, de reivindicação por uma educação diferenciada para a população quilombola aqui no Brasil. O programa Aquilomba Brasil, que foi um programa recente, lançado no governo Lula, para justamente promover essas medidas, né, intersetoriais voltadas à garantia dos direitos da população quilombola aqui no nosso país, a Conferência Nacional Livre de Educação Quilombola da CONAC, que foi realizada em 2023, e aí o edital Pafó Equidade, que surge no bojo desse processo, né, que não começa agora em 2023, né? Então, esse é um curso que tenta contemplar as especificidades educativas e existenciais da população quilombola aqui no nosso Brasil e vem sendo realizado em vários estados, não somente aqui na Bahia. Certo, professora Zelinda, obrigado por essa linda explanação. Que gostaríamos também já de saber, né, ao longo desse processo de elaboração, quais foram os principais desafios até a aprovação deste curso, que hoje já é uma realidade na Unilab. Olha, os desafios, eu digo que eles não são restritos à Unilab. Nós temos uma realidade aqui no Brasil, que é a realidade do racismo, e o racismo tem afetado a forma como as organizações se estruturam, e a universidade não ficou alheia a isso, né? Então, nós temos uma condição de ter uma universidade que tem um projeto diferenciado em relação às demais, uma universidade que é aberta à diversidade, que propõe a interiorização, a internacionalização, com um corpo docente formado por pessoas não somente aqui do Brasil, mas também dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outros países da comunidade de países de língua oficial portuguesa, como Timor-Leste, né? Mas que também não está alheia a isso. Então, você tem uma estrutura da universidade que não favorece a implementação de projetos com esse perfil, porque a estrutura do curso é diferente.
né? Você tem aí uma morosidade que é da burocracia, os trâmites burocráticos são extremamente lentos, não atendem às necessidades e não respondem com a urgência que deveria em determinados contextos. Então, isso atrasa o desenvolvimento de ações. Algumas universidades não conseguiram dar conta de realizar todas as tramitações até a oferta do curso, então nem todas conseguiram ofertar o curso por conta dessa estrutura pesada e morosa que acaba dificultando o nosso trabalho, a falta de entendimento da importância de um curso com esse perfil, né? Isso é algo que não somente se verifica numa universidade particular, mas no conjunto de universidades em que vem sendo implementado esse edital, o edital número 23 da CAPES, o Parfor Equidade, e faz com que seja muito mais desafiador para a gente. No caso da Unilab, nós temos uma situação diferenciada, que é o fato de uma universidade que é uma universidade em que o campus fora de sede é em outro estado, né? Quer dizer, você tem aí o campus dos Malês, que fica em São Francisco do Conde, aqui na Bahia, e essa distância da sede lá em Redenção do Ceará atrapalha muito a gente aqui, porque não há autonomia local na gestão dos recursos do curso, por exemplo. Então, os procedimentos são muito demorados. Por exemplo, a dificuldade de interlocução da gestão lá no Ceará com a Secretaria de Educação aqui de São Francisco do Conde, né? eh, Tem a questão da garantia do direito que está assegurado, do transporte dos estudantes, também ainda não pôde ser concretizado por conta dessa morosidade da burocracia, né? E dessa dificuldade de entendimento da necessidade específica que tem uma turma com esse perfil. Então, são vários os desafios que nós temos para sensibilizar as pessoas dentro e fora da universidade da necessidade de se mobilizar esforços para a concretização de uma ação de importância como essa, né? Quer dizer, você tem aí a possibilidade de efetivar um projeto que garante uma justiça cognitiva, que enfrenta esse epistemicídio histórico que é observado nas universidades, porque ainda são muito referenciadas na produção do conhecimento e numa forma de produzir conhecimento que não é gestada em povos e comunidades tradicionais, por exemplo, né? Então, essas formas de construir conhecimento, de pensar o estar no mundo e, a partir daí, propor ações de intervenção no seu entorno, isso é desconsiderado a partir do momento que você tem em primeiro lugar, o desafio maior, que é romper com o racismo, é romper com o estereótipo de que pessoas quilombolas não têm a mesma capacidade cognitiva que outras pessoas. A gente não pode esquecer que até bem pouco tempo um presidente se manifestou dizendo que nós não servimos nem para procriar e que pesamos em arroba. Então, isso dá a dimensão do, da importância de uma ação como essa e do desafio que a gente ainda tem pela frente, no sentido de fazer com que a nossa humanidade seja reconhecida, né? E então tem essa primeira questão, que é de enfrentar o que o racismo historicamente nos colocou e, a partir daí, superar esse racismo que está entranhado nas instituições e que faz com que pessoas quilombolas sejam consideradas menos capazes que outras, né? Para aprender ou para produzir conhecimento. Isso ainda é muito corrente, então isso acaba também afetando o desenvolvimento do curso. A ideia de que
nós estamos numa posição no curso, não como beneficiárias e beneficiários da ação, mas como protagonistas da oferta da ação. Isso ainda também é algo que enfrenta a resistência. Então, durante muito tempo, as pessoas negras e, no nosso caso, as pessoas quilombolas, porque eu também sou quilombola, fomos vistas como pessoas a serem tuteladas, né? E tratadas como crianças até em alguns contextos. E é muito difícil quando a gente vira essa chave, né? Então, hoje nós temos um curso que ele é coordenado por duas pessoas quilombolas, né? Quer dizer, eu que sou quilombola de Santiago de Iguape, e o professor Rubens Celestino, que é quilombola do Monte Recôncavo, uma comunidade de São Francisco do Conde. Isso tudo é muito novo, é muito desafiador e traz para nós também muitos desafios internos à instituição, no sentido de fazer com que as pessoas entendam o nosso, a importância da presença nossa numa ação como essa, até mesmo porque, desde a Convenção 169 da OIT, você já vê a garantia do direito à participação de quilombolas também no planejamento de políticas públicas, né? Não apenas como beneficiários. Então, você tem aí, Manuel, um despreparo muito significativo das instituições no que se refere à questão da a estruturação dos procedimentos e das normas para acolher um curso como esse, porque nós temos, por exemplo, dificuldade para estruturar o curso no sistema da universidade em que os cursos são registrados. Essa estrutura encontra percalços também nesse contexto. Esse é um curso modular, não é um curso que se estrutura como um curso regular da universidade, né? Então, você tem servidores que não têm o preparo para entender a importância dessa ação, apesar de que contamos com muitas pessoas sensíveis dentro da universidade para uma ação como essa, mas não tem sido suficiente para dar a celeridade e fazer com que o fluxo do curso ocorra como deveria acontecer. Você tem uma ideia? O início do curso foi remarcado várias vezes. A previsão de oferta desse curso era para agosto de 2024. Nós só conseguimos efetivar, depois de transpor tantos obstáculos, em 3 de fevereiro de 2025. Foi um presente de aniversário para mim, porque foi justamente na data do meu aniversário que o curso começou. Então, tudo muito lento, é tudo muito pesado, é tudo muito é, ainda sem preparo para acolher algo transformador como é uma proposta como essa na universidade, né? Você tem a participação de quilombolas na construção do projeto pedagógico do curso, tem a participação de quilombolas no colegiado do curso, o que é algo também novo, né? Porque nos cursos regulares você tem representantes docentes, representantes discentes e representantes técnico-administrativos da universidade. Então, nesse curso nosso, você tem representantes da comunidade quilombola onde o curso está sendo ofertado, né? Então, é algo bastante diferente do que a gente vem observando antes. Na oferta do curso, você tem professoras e professores que são da própria comunidade, né? Quer dizer, é um diferencial na seleção docente você ser quilombola. Então, nós temos mestras e mestres de saberes e lideranças quilombolas atuando como docentes no curso. E isso não era visto até bem pouco tempo, né? Nós estávamos como nós temos uma das nossas docentes hoje eh, como estudantes, né? Quer dizer, a nossa mestra, a dona Joca, que é uma liderança quilombola e que vai ministrar o componente educação quilombola, junto com outra quilombola, que é a professora Nayane Pinto,
ela foi estudante da Unilab, né? Então, até bem pouco tempo nós estávamos nesse lugar de estudantes, mas o protagonismo na oferta das ações, isso é bem recente e desafiador, porque, sendo novo, às vezes a reação nem sempre é positiva. Ok, professora. Para você que só entrou agora, hoje estamos a falar com a professora Zelinda Barros, ela que é coordenadora do curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Estamos a falar a respeito da importâncias e desafios na implantação dos cursos de licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Se você ainda não segue o nosso canal, siga, compartilhe esse vídeo que é muito importante para nós. Para você que também quer saber um pouquinho mais a respeito da implantação deste curso na Unilab, tem algumas dúvidas, pode deixar a sua mensagem lá no chat que nós faremos chegar aqui à professora. A professora Zelinda há pouco tempo falou, né, que o curso tem, né, como a coordenação e a vice-coordenação pessoas quilombolas. Isso é muito importante e bastante interessante para o curso. Mas também sabemos que, né, houve um impasse, né, para a professora chegar como coordenadora do curso, né, de licenciatura escolar em educação quilombola. Pode nos falar um pouquinho deste momento que foi bastante triste para a professora? Sim, veja só, um processo que já é lento, né? Ele se tornou mais lento ainda devido a esse obstáculo que se interpôs aí no nosso caminho. É, eu sou mãe de duas pessoas autistas, né? Meus filhos são autistas. Em razão disso, eu tenho direito, assim como qualquer servidor federal, à redução na jornada, né? Então, eu sou professora com dedicação exclusiva e tenho 40 horas. Então, como eu sou mãe de pessoas autistas, tenho direito a reduzir. No caso, a junta médica que analisou o meu caso decidiu por reduzir 10 horas. Então, em vez de 40, eu trabalho 30, né? Em tese, porque efetivamente ainda não consegui trabalhar 30 horas na Unilab, mas esse direito está assegurado. E ao solicitar a renovação desse direito no ano passado, né, eh, eu me deparei com uma observação no formulário que não existia até então, citando uma nota técnica número 113 de 2018, que determinava o afastamento de servidores que gozam de horário especial, né, no caso de ocupação de função de cargo de função gratificada, função de coordenação de curso ou cargo de direção. E aí, veja, nós já estávamos trabalhando no curso desde outubro de 2023. Então, o curso, a oferta foi agora em fevereiro de 2025, mas desde outubro de 2023, nós vimos trabalhando, nos reunindo, construindo o projeto pedagógico, dando prosseguimento a o atendimento de todas as demandas burocráticas, né, a documentação que era solicitada, enfim. E aí me deparei com essa regra nova, que até então não existia, e eu então solicitei ao meu colegiado que fosse examinado esse caso, assim como solicitei também à Pró-Reitoria de Graduação e à Secretaria-Geral, ou a secretaria que se ocupa da gestão de pessoas, né, Superintendência de Gestão de Pessoas na Unilab, que verificasse o meu caso. Inclusive, solicitei à direção do Instituto de Humanidades e Letras também que examinasse o meu caso, porque se tratava de um caso específico e essa norma é evidentemente discriminatória. Ninguém pode ser discriminado dessa forma, excluído do exercício de determinada função, só pelo fato de estar no gozo de um direito, né, que é o direito à redução da jornada em virtude de ser mãe de uma pessoa com deficiência, uma vez que não tem nada, eu não tenho nenhum impedimento físico, mental, nada que me impeça de ocupar essa função e desenvolver as atribuições desse cargo. Então, esse processo foi um processo que também foi bastante desgastante.
inclusive mobilizou reação fora da universidade. A Rede Nacional de Educação Escolar Quilombola se posicionou, o Movimento Quilombola também se posicionou, né? Aqui nós temos o Fórum da Educação Escolar Quilombola no estado da Bahia, também houve uma resistência em relação, uma reação em relação a isso, porque é completamente despropositado, né? O que é que justifica a redução de 40 ou de a redução não, a exclusão de uma pessoa do exercício de uma função apenas em virtude da redução de horário que é garantida por lei, né? Sendo que essa pessoa não tem nenhum impedimento para o exercício da função. Então, eu argumentei que o que deveria acontecer era a universidade considerar o meu direito e, a partir dele, eu poder atuar e conseguir prosseguir desempenhando minhas funções, tanto no curso como no colegiado de licenciatura em Ciências Sociais, a qual eu sou vinculada também, né? Porque não podia, não se sustentava essa argumentação com base nesse documento técnico aí. Então, foi feita uma discussão longa em relação a isso na universidade, inclusive me reuni com a diretora do Instituto de Humanidades e Letras, né, e o coordenador do curso, e também com o presidente da comissão do trabalho docente, né, da Unilab, para que a gente chegasse a um acordo em relação a isso, e ao final conseguimos entrar no entendimento de que eu deveria continuar na coordenação, né? Então, eu estou na coordenação, houve mais esse percalço, né, por conta desse entendimento equivocado eh, a respeito desse gozo de direito da redução de jornada que eu tenho, né, o horário especial, e com isso eu continuo na coordenação do curso e com uma jornada adaptada a essas minhas 30 horas, né? Quer dizer, eu trabalho no curso, não tenho me deparado com nenhum problema por conta disso e tenho conseguido eh, lidar com minhas atribuições na universidade, mas isso é uma coisa que também se coloca, né, como um percalço. Nesse caso, foi específico da Unilab, porque eu não conheço caso de colega em outra universidade que tenha redução de horário, que tenha enfrentado esse tipo de impedimento, né? Mas é algo que afeta a implementação do programa como um todo, né? Então, você tem aí toda uma legislação que me ampara, tanto no que se refere à questão do trabalho docente, a legislação que ampara o trabalho docente, como também a legislação que ampara as pessoas com transtorno do espectro autista e as pessoas com deficiência em geral, né, via o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, faltava apenas a Unilab ser sensível a isso e responder como deveria responder a essa demanda que é dada por um direito, né, meu como docente. Então, isso foi algo que transtornou também a oferta do curso, né, dificultou também, porque houve uma interrupção, teve que ter eu pedi a direção que, já que eu não poderia ficar na coordenação, que outra pessoa fosse designada, mas chegou-se ao acordo de que eu deveria ficar, porque, segundo essa nota técnica, eu poderia ficar, mas abrindo mão das 40 horas, das 30 horas. Isso é completamente, né, descabido, porque como é que eu posso negociar com um direito que é coletivo, o direito fruto de uma luta coletiva, né? Então, eu continuaria no curso, trabalharia 40 horas e abriria a mão de um direito que já estava garantido por lei e que não fazia sentido algum de eu abrir mão, né? Então,
enfim, chegamos ao acordo e estamos aí. E o curso, ele já está no seu terceiro componente, né? E estamos caminhando aí, apesar dos percalços. Certo, professora. Sabemos que o curso já é uma realidade na Unilab. Agora gostaríamos de saber como é que foi feita a seleção, né, para professores deste curso, quantas bolsas tem disponível e se para além do campo dos malês, onde mais serão ministradas as aulas deste curso. Olha, esse curso, ele abriu, como foi a primeira turma, e é um curso para quem não tem licenciatura, não tem nenhum curso de graduação. Esse é um curso de primeira licenciatura. Então, as pessoas que fazem parte dessa turma nunca fizeram um curso superior, nunca concluíram um curso superior, né? Então, são pessoas que vão ter o seu primeiro diploma agora. Foram 30 vagas para pessoas das comunidades da Ilha do Pati, da comunidade do Monte Recôncavo e da comunidade do Dom João, todas em São Francisco do Conde. Esse curso foi voltado para a população quilombola de São Francisco do Conde. Se houvesse vagas ociosas, seriam ocupadas por pessoas quilombolas de outras comunidades, mas não foi o caso, porque toda a população que acorreu ao curso de São Francisco do Conde foi matriculada nele, né? Então, nós temos uma turma com 30 estudantes dessas três comunidades quilombolas. Os docentes do primeiro semestre, justamente por conta do curto tempo, né, para você, em pouco tempo, dar conta de construir proposta e dar prosseguimento às atividades para que a oferta se concretizasse, apenas no primeiro semestre foi feito o colegiado foi formado por docentes que construíram a proposta, né? Então, os cinco docentes que estão atuando nesse primeiro semestre, excepcionalmente, foram os que construíram a proposta, mas a, a prática, né, o esperado, o que nós faremos de agora em diante é abrir processos seletivos, como estamos com o processo em aberto agora, né? O processo de seleção de docentes do próximo semestre, que está em aberto. Inclusive, eu convido as pessoas que queiram participar do nosso curso, que tem o perfil exigido pelo edital, que se candidatem também. Os editais estão publicados no site da Unilab, no Parfor Unilab, e você acessando esses editais no site, qualquer pessoa que tem interesse vai ter todas as informações lá. Essas inscrições vão até dia 17 de março, então, docentes interessados, por favor, acessem e participem, porque vai ser muito importante a contribuição que vocês vão dar nesse projeto, que é um projeto pioneiro, né? É um projeto pioneiro e inovador na educação aqui no nosso país, né? Aqui na Bahia, nós temos a UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que também está ofertando o curso, e a UNEB, né? A UNEB também tem a oferta desse curso. Então, essas universidades estão com cursos em andamento no âmbito desse programa Parfor Equidade. Então, em linhas gerais, é isso aí, Manuel. O primeiro semestre, excepcionalmente, com pessoas, com docentes que construíram a proposta, por uma questão de impossibilidade devido aos prazos curtos para você construir a proposta e iniciar a oferta, mas a partir de agora, sempre com editais para processos seletivos simplificados. E quanto ao valor do auxílio, né, qual é o valor que, pelo menos, um estudante, né, vai Esse receber? também é um diferencial. Por quê? Porque, diferentemente de outros cursos, nesse curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola, você tem a bolsa garantida à turma do primeiro ao último mês, né? Então, durante os 8 semestres, a turma vai receber essa bolsa de R$ 700. Então, recebe a bolsa auxílio de R$ 700 enquanto estiver vinculado ao curso.
E isso também é algo que é muito importante porque auxilia, né? Dá um apoio ao estudante na realização das atividades do curso, o que para nós é muito importante. Agora, um desafio nosso atual é garantir algo que também está previsto, que é o transporte, especialmente a nossa preocupação agora é para os discentes da Ilha do Pati, que precisam do transporte marítimo para chegarem até São Francisco e do Porto das Ilhas chegar até a universidade, né? E essa interlocução com a, a Secretaria da Educação do município é muito importante e nós estamos tendo certa dificuldade, mas eu acredito que ela vai acontecer em breve para que os estudantes possam ter acesso ao transporte, que é algo que está previsto também, né? Então, a garantia do transporte é algo que está previsto além da concessão da Bolsa Auxílio de R$ 700. Certo. E o E, curso, eu não sei se você ia me fazer essa pergunta, mas como ele me empolga tanto, eu acabo falando antes, né, Manuel? De repente você ia até perguntar isso, e eu já estou me antecipando. Mas como é que ele funciona, né? Ele, além dessas especificidades em relação à bolsa para do início até o final, para estudantes que estão na primeira licenciatura, além disso, nós temos também o fato de que ele é baseado na metodologia da pedagogia da alternância, o que prevê tempo universidade e tempo comunidade. E o que é isso? Você tem atividades formativas que ocorrem na universidade, às sextas e sábados, e nas comunidades também. Por quê? Porque como a ideia é formar um profissional que é especializado em educação escolar quilombola, é necessário que essa pessoa tenha essa imersão na própria comunidade para poder saber tomar conhecimento dessa história local, saber como esses conhecimentos são produzidos e difundidos pelas pessoas da própria comunidade. Então, nós vamos, a partir dessa metodologia, propor uma interação entre esses conhecimentos, né? Partindo do pressuposto de que, sim, quilombolas têm a capacidade cognitiva, sim, e que podem, sim, propor conhecimentos, construir conhecimentos e fazer dialogar esses conhecimentos com os conhecimentos que foram produzidos no contexto da universidade. Então, a partir daí é que a gente tem desenvolvida essa metodologia que é inspirada também na contracolonização proposta pelo Nego Bispo, né? Quer dizer, proposta não, sistematizada, que ele fazia questão de dizer que não era ele que estava apresentando, mas ele apenas sistematizava a proposta da comunidade, né? Dos mais velhos, que ele aprendeu lá na comunidade dele, então, no Piauí. Então, a partir também desses referenciais de pensadoras e pensadores quilombolas, é que o curso está estruturado para que a gente tenha essa imersão nesse contexto de produção de conhecimento a partir desse lugar e fazer com que esse profissional, essa profissional formada nessa relação em que esses conhecimentos vão estar em diálogo, possam atuar na educação básica do município de São Francisco do Conde, né? Então, a proposta é que essas pessoas sejam futuramente admitidas pelo próprio município como docentes, né? Nas comunidades que já existem, que requerem esse tipo de profissional. Então, é muito importante fazer com que essa formação implique também na absorção desse profissional na própria rede do município. Essa é uma preocupação nossa também. ok. O professor acabou já respondendo também algumas perguntas que eu iria fazer, mas a outra que eu gostaria de saber também é quanto à duração do curso, né? Quanto tempo vai durar este curso? Sabemos que normalmente os cursos de licenciatura duram por volta de 3 a 4 anos. Gostaríamos de saber também quanto tempo vai durar este curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola.
Olha, o curso ele tem 3.205 horas, né? Depois da revisão que foi feita no PPC. E ele tem a previsão de duração de 4 anos, né? Podendo se prorrogar o máximo a 5 anos. Mas a previsão inicial é de 4 anos para que haja a conclusão, a integralização dessa formação, dessa turma que começou agora e que logo também vai ser batizada, né? A turma está escolhendo o nome da pessoa, da liderança comunitária que vai batizar o nome dessa turma histórica, que é a primeira turma de licenciatura em Educação Escolar Quilombola do município de São Francisco do Conde, que eu pretendo, que eu faço votos e estou me esforçando para que não seja a única, né? Que seja a primeira de muitas que virão. Então, a turma agora está no momento nessa discussão aí de quem vai batizar a turma, né? E nós também estamos numa articulação para o primeiro encontro estadual da educação escolar quilombola, que há previsão de ocorrer ainda esse ano, envolvendo essas universidades que aqui no estado da Bahia têm ofertado esse curso também, né? Justamente na perspectiva de compartilhar experiências, de ver as dificuldades que nós estamos tendo e como podemos superar essas dificuldades, no sentido de consolidar a licenciatura em Educação Escolar Quilombola como um projeto que seja assumido pelas universidades como algo que faça parte da sua grade de cursos regular, né? Não como um programa especial, mas sim como algo que faça parte do elenco de cursos ofertados pela própria universidade. Então, essa também é um desafio nosso, né? Fazer com que a universidade acolha a licenciatura em Educação Escolar Quilombola como um de seus cursos regulares e não apenas como o curso de um programa especial do Ministério da Educação, como é o que ocorre hoje, né? Então, hoje nós estamos funcionando como um curso que faz parte de um programa especial do MEC, mas é importante que a universidade entenda a necessidade de incorporar a licenciatura em Educação Escolar Quilombola como um curso assim como os outros, né? Que fazem parte desse menu de cursos aí da universidade. Certo. Agora, eu gostaria de saber, professora, houve uma espécie de apresentação ou incentivo ao criarem o projeto do curso, ou nesse processo todo, houve esse contato entre a universidade ou os responsáveis do curso com a comunidade, a fim de apresentar o curso, incentivarem as pessoas a fazerem este curso? Sim, sim, houve sim. Antes do início do curso, nós visitamos as comunidades. Fomos até o Monte Recôncavo, a Ilha do Pati, ao Dom João, e nessas reuniões que fizemos, apresentamos o curso, falamos desse histórico, né? eh, da importância que esse curso tem para a luta quilombola no Brasil, né? Como ele é fruto dessa luta, parte de toda essa mobilização que vem sendo feita desde muito antes da culminância desse edital número 23 da CAPES, né? Porque ele parte justamente da demanda dos povos e comunidades tradicionais, né? Da demanda das pessoas com deficiência, porque o PAFOL Equidade, ele promove cursos de licenciatura voltados para uma formação de profissionais que tenham condição de lidar com esses públicos diversos, né? Com populações quilombolas, com povos indígenas, né? Pessoas com deficiência. Então, a ideia é que haja uma formação de profissionais especializados nessas áreas para que essas pessoas tenham um atendimento qualificado, né? Porque é importante essa formação, uma vez que a abordagem desses conteúdos ela é muito recente
inclusive nas universidades que são centro de produção de conhecimento, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a história da África, e pensando a população brasileira como uma população majoritariamente negra, é algo que é muito recente, né? Aqui na Bahia você tem a UFBA, que foi a primeira universidade a abordar esses conteúdos, mas que começou via CEAL, que era um centro específico dentro da universidade, mas que os currículos não acolhiam esse tipo de disciplina, não era algo que era aberto a qualquer estudante de qualquer curso, né? Era muito restrito. Então, é muito recente essa abertura que se tem nas universidades para que você seja um estudante de qualquer área e possa acessar a formação nessas que até então eram eh, ou eram inexistentes ou eram muito pouco contempladas nas universidades, né? Então, nós estamos construindo um novo momento da educação do Brasil. Então, isso é algo marcante, né, e significativo da importância que tem ações como essa, né? Então, a implementação dos cursos do PAFOR Equidade no Brasil, ela responde a uma demanda reprimida, histórica, né? E tem uma importância que deve ser considerada pelas instituições. Então, esse embate ainda está sendo travado para o entendimento da importância de ações como essas, e nós ainda temos desafios na implementação desses projetos, né, que eu espero que sejam superados, porque são ações que vão beneficiar a sociedade como um todo, né? Não somente os segmentos diretamente envolvidos. É uma sociedade aberta à diversidade, uma sociedade democrática, efetivamente democrática, participativa e que garanta direitos, né? Então, essa violação de direitos que a gente observa no Brasil, que ela possa parar também por força desse investimento do próprio Estado em educação, que é uma área estratégica e muito pouco considerada, infelizmente, de modo geral, aqui no nosso país, né? Haja vista a remuneração de docentes, as estruturas das escolas, né? As condições em que estudantes de escolas públicas têm para participar dessas, ter acesso à educação nessas escolas. Então, é um movimento que tem cada vez mais atraído pessoas sensíveis à necessidade de entender a educação como área estratégica e não como gasto, né? Então, essa mentalidade arcaica de que se gasta, é gasto público em educação, deve ficar para trás. Nós investimos em educação, nós investimos na construção de um novo país, e um país que tenha, que dá a devida atenção ao que merece ter atenção, e não se perder em questões menores ou distrações, né? Especialmente para poder tirar do foco a população do foco do que realmente interessa. E investir em educação, entender a educação como algo importante, é muito significativo, né? E atualmente, na qualidade de coordenadora, sei que a professora apresentou vários desafios que o curso tem enfrentado. Para além desses desafios que o curso tem enfrentado, quais são os outros desafios, né, que a professora tem notado atualmente na qualidade de coordenadora no curso? Olha, como coordenadora do curso, são esses mesmo, né? A questão da burocracia, a questão da falta de sensibilidade de alguns em relação à importância de ter quilombolas como protagonistas e não apenas como beneficiárias e beneficiários da ação, entender que nosso papel é central numa ação como esse, é importante e imprescindível, né? Que nós não estamos para apenas fazer constar o número,
mas que a nossas presenças significa qualidade, garantia de qualidade à ação, a uma ação dessa natureza. Então, esse entendimento precisa ser disseminado para que o sucesso da ação possa ser garantido, né? Então, eu acho que é importante romper com essa estrutura institucional ainda muito pesada e pouco afeita à, à participação de pessoas quilombolas em posições como essa, né, justamente por conta do racismo que se expressa também nas instituições. E eu acho, Manuel, que isso não é pouca coisa, não, viu? Só isso aí já é um desafio assim que toma bastante tempo nosso e que nos desgasta de uma forma assim sobremaneira, porque só o tempo que a gente tem que gastar para poder fazer com que as pessoas percebam que nós também somos profissionais, né, como qualquer outro profissional da universidade. No meu caso, eu sou uma professora concursada, assim como qualquer outra professora concursada ou professor da universidade, e que por essa razão tem o direito a ser respeitada, assim como qualquer outro profissional nessa condição ou em qualquer outra, porque o respeito a gente deve ao ser humano, né, independentemente da posição que ocupe. Agora, lidar com uma misoginia, com o racismo, né, que ainda estruturas instituições é algo desafiador, tanto nesse curso como em qualquer outra ação que sujeitos como eu, como o professor Rubens, né, que é também um quilombola, vai se deparar, né? Então a gente vai estar o tempo todo tendo que lidar com esse tipo de situação, que as pessoas não entendem que nós estamos numa posição institucional que é igual a qualquer outra, né? Então, eu acho que é importante também considerar isso, porque sem esse entendimento de que nós quilombolas podemos estar nesses lugares, muito dificilmente você vai ter a efetivação de um projeto como esse, da forma como ele deve ser implementado com a presença e participação de quilombolas, não somente como beneficiárias e beneficiários da ação, não somente como estudantes, mas sim como gestores e gestoras também, porque nós temos garantidos por lei o direito a participar da gestão das políticas que incidem sobre as populações quilombolas, né? Não à toa que nós saímos das nossas comunidades e vamos adentrar instituições em outros territórios para, inclusive, fazer com que essas ações incidam sobre nossas vidas, nas nossas comunidades, que têm sido transtornadas por fatores externos, né, aos nossos territórios. Haja vista a questão do meio ambiente degradado por fatores que não foram nós que provocamos, né? A questão da falta de acesso a serviços públicos adequados, serviços de saúde, de educação com qualidade, né? A saneamento básico que nós precisamos também, a condição de transporte. Então, tudo isso nós resolvemos internamente atuando nos nossos territórios, mas também fora deles, né? Quando estamos ocupando espaços como esse que ocupamos agora, espaços em instituições que historicamente ou omitiram a nossa presença, fizeram de conta que não existíamos, ou impediram formalmente o nosso acesso, né? A gente não pode esquecer também que na própria história da educação do Brasil houve um momento em que normas foram instituídas para impedir acesso de pessoas negras à escola. Então, é todo um processo que a gente está envolvido aí há séculos e que tem implicado em muita luta
e muito suor, muito sofrimento, mortes também, né? Se a gente for pensar no contexto quilombola, a quantidade de pessoas quilombolas, lideranças especialmente, que têm sido assassinadas nessa busca de melhores condições de vida, né? E preservação dos seus modos de vida nos territórios, isso tudo é algo que tem despendido nossas energias durante muitos anos. Então, não começamos agora com esse curso, não vamos terminar com ele também, né? Isso faz parte de uma luta que continua. Nós continuamos a luta de pessoas que buscaram esses espaços, mas que nem puderam acessá-los, né? É o caso de pessoas que lutaram por educação, mas não conseguiram acessar os espaços formais de educação, né? Então, em nome dessas pessoas, nós devemos honrar essa luta e continuar com elas e por elas, e para as nossas e os nossos, e fazendo com que as pessoas entendam que a gente parte de um ponto de vista que não é autorreferenciado, não é a visão egoísta do estar no mundo, porque para povos e comunidades tradicionais, nós vivemos em meio a outros seres, a outras vidas no nosso entorno, inclusive vidas que não são humanas, né? Porque o ser humano, infelizmente, é muito autorreferenciado. Então, é difícil para pessoas educadas, especialmente em contextos urbanos e onde o capitalismo é exercido de uma forma tão selvagem, de que há outros modos de existir, né? Há outros valores, há outros princípios que estruturam vidas e que significam existências. Quer dizer, nossas existências são significadas a partir de princípios civilizatórios e para quem não gosta, né, desses princípios civilizatórios, de marcos existenciais, outros. Então, não se trata simplesmente de inverter, de ocupar espaços para reproduzir determinadas lógicas, mas é romper com essas lógicas e criar possibilidade de vida para mais pessoas. Porque nós vivemos sobre numa sociedade que é uma sociedade de morte, né? Essa sociedade sob o capitalismo é uma sociedade que favorece a morte de muitos em favor de poucos. E nós partimos de um outro lugar. Nós queremos a vida. E a vida em abundância para todas as pessoas e todos os seres vivos. Infelizmente, nós estamos numa situação no planeta em que ele está profundamente degradado e que é preciso que essa arrogância que é dada pelo eurocentrismo seja abolida, porque há outras inteligências, há outras formas, outras possibilidades de existir. E essas possibilidades que não são tão agressivas, não são tão predatórias como essas que nós estamos vendo. Então, é preciso considerar o que indígenas têm produzido em termos de conhecimento, é preciso considerar o que quilombolas têm produzido em termos de conhecimento, é preciso considerar outras sensibilidades, outras formas de conhecer, outros princípios, outros valores, né? E ter abertura e a sensibilidade para que a gente reconheça que tem muita coisa errada e que precisa ser refeita, né? Essa questão climática que tem sido colocada como uma pauta de urgência é algo que nós temos muito a contribuir, mas que com essa arrogância e com esse entendimento de que uns pensam e outros executam, a gente não tem condição de dar o salto que a gente precisa dar. Certo, já na reta final, gostaríamos que a professora deixasse as suas considerações finais, se não esquecemos alguma coisa também, mencionar aqui e fazer um apelo também a todas aquelas comunidades que pretendem aderir ao projeto, algumas já estão interessadas em participar como estudante, o que devem fazer já no próximo semestre. Gostaríamos que nessa fase final a professora desse já as suas considerações.
Bom, então agradecer, né, Manuel, você sempre super elegante na mediação, adoro sua mediação. Obrigado. É, agradecer as pessoas que estão assistindo, agradecer a turma que tem, eu estou vendo gente da turma aí no chat, então dá um abraço em cada uma e dizer o seguinte, que esse curso, por enquanto, ele é um programa especial do MEC, então ele é ofertado a partir de editais, né? Então é preciso que um outro edital seja aberto para que outra turma possa ser ofertada. Mas o que é que eu reitero aquilo que eu falei com vocês? O que nós estamos lutando é para que esse curso seja acolhido pela instituição como um curso da universidade, para que não dependa de editais para ser ofertado, para que a própria universidade entenda, especialmente a universidade com o perfil da Unilab, entenda o perfil de a importância de ter um curso como esse para as populações que são diretamente eh, atingidas, né, pelas ações que a universidade promove. Então, a ideia é essa, é entender que nós não podemos mais não nos cabe apenas existir no âmbito de um edital especial. É importante que a universidade nos dê a importância que nós temos, né? E fazer com que a gente possa existir de modo regular e ofertar o curso a cada ano, assim como os outros cursos são ofertados, né? Porque a nossa perspectiva atual é de, findando esses 4 anos, se não houver abertura de novo edital pelo MEC, vai ser o primeiro e último. Então, nós não queremos que seja assim, né? Então, as pessoas das comunidades quilombolas interessadas nessa política, na continuidade dessa política, eu deixo o recado para vocês, irmãs e irmãs quilombolas. É preciso lutar pela permanência das licenciaturas em educação escolar quilombola e não apenas entender que já ganhamos o jogo. Não, é preciso muita luta ainda para fazer com que essa licenciatura se torne em cursos das universidades e não uma ação específica de um programa especial do Ministério da Educação. Então, é um chamado que eu faço, né, às pessoas, aos parentes indígenas também, né, porque essa política tem muita importância para nós e é preciso que a gente continue lutando por elas, né, porque nada está dado, especialmente para nós, que lutamos tanto para garantir direitos aqui no nosso país. Então, é muito importante lutar pela permanência de ações como essas e que as universidades acolham os cursos como cursos regulares e não como cursos de programa especial do Ministério da Educação. Então, eu dou boa noite a todas as pessoas presentes, visíveis e invisíveis. Espero encontrá-las e encontrá-los em outra oportunidade. Ok, queremos já aqui agora agradecer a presença da professora Zelinda, ela que é coordenadora do curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola, foi hoje a nossa convidada nessa especial live que teve como tema a importância e desafios na implantação dos cursos de licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Agradecer você também que tirou seu tempo para assistir essa live, convidar mais uma vez você que ainda não é inscrito no canal, subscrever no canal, deixar o teu like e partilhar esse vídeo. Também está a rolar aí na nossa tela o Pix para ajudar a contribuir neste canal que tem levado muito boa informação para ti. Siga também as nossas páginas nas redes sociais, OBTV, TV Malês, para nos ajudar a crescer e continuar a levar essas informações de qualidade. Mais uma vez, professora Zelinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradecer você que nos acompanhou. Agradecer também a nossa equipa técnica, composta por José Felipe, Cauane Santos, Isabel José, e eu que estive a comandar este debate. Sou o Manuel José, repórter e apresentador da OP TV e TV Manaus. Professora Zelinda, nos vemos por aí. Boa continuação, sucessos nessa nova empreitada como coordenadora e estamos consigo.